eu sou a Rose do comidadeverdade.art e como o nome do meu canal já fala, eu gosto de cozinhar com ingredientes de verdade. Então, se você gosta de ingredientes de verdade, de comida de verdade, vem comigo e saiba que cozinhar é um ato de amor por mim mesma. Hoje eu vou estar preparando uma receitinha que eu acho super simples e que a maioria de nós acha complicadíssima. E vou fazer a receita com ingredientes de verdade. Hoje eu vou fazer uma quiche com os ingredientes da minha geladeira. E como hoje em dia tem aumentado muito a intolerância a glúten, intolerância à lactose, então hoje eu vou estar preparando essa quiche sem farinha. Sim, porque eu sei, tem farinhas que são sem glúten, mas como eu gosto muito de ingredientes de verdade, como eu já falei, por que a gente não usar algum ingrediente de verdade no lugar da farinha para fazer a nossa base da nossa quiche de hoje? Qual que vai ser a base? Um ingrediente muito simples, mandioca, aipim. Este vai ser o ingrediente. Eu tenho uma mandioca cozida aqui da geladeira. O ideal é a gente usar uma mandioca que já esteja fria. Até se for do dia anterior, é melhor ainda, porque ela vai estar mais firmezinha. É um ingrediente de verdade, que ele já é naturalmente sem glúten. Ele é super simples para a gente fazer essa nossa base da nossa quiche, que a gente só vai pegar a mandioca cozida, que você já pode ter preparado a mandioca no dia anterior, você já comeu, e aí você já faz uma porção a mais para fazer essa quiche. Os ingredientes depois vão ser ovos, vamos ter tomatinho, brócolis e cebolinha, que são os ingredientes da geladeira. Depois só vou pegar ali sal e pimenta. Porque o objetivo aqui do meu canal é sempre compartilhar receitas que cada um possa usar o que tem na sua geladeira. Não é para complicar. Se você não tem esses ingredientes, pegue o que você tiver aí. E aí alguém vai falar assim, nossa, mas eu vi o ingrediente industrializado aí. Infelizmente, alguns ingredientes a gente não tem como fugir. Então, quando a gente precisa de um leite, de alguma coisa assim, a gente ainda precisa recorrer a alguns industrializados. Como vai ser sem lactose, eu vou usar esse creme de leite aqui, que é o que eu gosto muito, que eu achei que até hoje é o que eu mais gostei, que é esse creme de aveia. Eu acho super saboroso, ele tem um sabor bem neutro, ele não modifica o sabor da nossa receita, então eu vou usar porque na quiche a gente usa creme de leite, né, ou algum outro creme para dar essa cremosidade. Bora para a receita? Muito simples. Tô aqui com a minha mandioca, eu já passei aqui na minha forma um azeite, ou você passa uma manteiga aqui e você pode até jogar uma farinha de mandioca, uma farofa aqui para dar aquela crocância aqui ao redor depois da nossa quiche. Vou pegar ali. Então eu vou esmagar aqui com um garfo a minha mandioca, que ela está bem cozida. O importante até é que ela não passe desse ponto. Escolhi aqui umas que estão um pouquinho mais durinhas, porque se a gente deixar passar muito do ponto, ficar cozida demais, às vezes eu não consigo fazer a massa. Então até por isso é bom a gente pegar a mandioca do dia anterior, que aí a água já vai ter absorvido e ela não vai estar muito molinha. Então vou esmagar aqui. Então já esmaguei aqui a minha mandioca. Ela ficou bem cremosa e igual eu falei, eu até gostaria dela um pouquinho mais durinha, mas como eu cozinhei ela de manhã, e aí deixei ela esfriando, ela já tá numa textura mais consistente, mas ela ainda tá molinha. Não tem problema. Passei aqui uma farofa, e aí o que a gente vai fazer? Muito simples, só vou colocar aqui essa minha mandioca, e aí eu vou forrar tanto o fundo quanto as laterais. E aí a gente vai levar ao forno para assar. Quanto tempo, Rose? Qual a quantidade de mandioca? Vai depender do tamanho da sua forma e do seu forno. Depois eu falo quanto tempo essa daqui ficou e do quanto a gente quer crocante. Eu quero que essa massinha fique bem crocante. E a quantidade de quem cozinha, de quem vai para a cozinha, você vai vendo conforme você vai fazendo. Igual a mandioca eu falei, você faz a mandioca do dia anterior, você já aproveita e faz a mais para comer durante a semana, né? Ou você aproveita e faz para almoço e aí você já faz a quantidade para fazer a quiche no dia seguinte. Então a gente não pode ficar muito pensando assim, só na quantidade, na quantidade. Bora fazer a receita? Essa é a parte mais importante.
E aí aqui, se ela estiver grudando na mão, você pode até molhar um pouquinho a mão, ó, para ficar mais fácil de esparramar. E aí a gente vai fazer uma camadinha aqui e vai fazendo o formato da forma para fazer a crostinha da nossa quiche depois. Então, já forrei a minha forma aqui, conforme vocês viram, fui molhando um pouquinho a mão aqui para não grudar na mão. E agora eu vou levar isso ao forno. Provavelmente isso aqui vai ficar no meu forno uns 25 minutos, mais ou menos, a 30. E eu vou baixar a grade lá embaixo, porque eu quero que essa mandioca ela fique bem tostadinha por fora. E aí, quando estiver bem tostadinha, eu vou entrar com o meu recheio, que em seguidinha a gente mistura por aqui. E o recheio da nossa quiche não poderiam faltar ovos. Eu vou usar 2 ovos, porque essa minha forma, ela é bem pequenininha, ela tem 20 centímetros de diâmetro e eu não vi a altura dela, mas são uns 3 centímetros. Então eu vou usar 2 ovos e vou usar ainda o creme de leite e eu vou colocar bastante brócolis e tomatinho. Então vou pegar aqui, primeiro vou dar uma boa batida aqui do meu ovo, porque eu quero que ele fique bem homogêneo. Então já bati bem o meu ovo aqui e agora eu vou colocar brócolis. Ops, tá com um pouquinho de água aqui. Eu dei uma pré-ferventada nesse brócolis aqui, eu coloquei ele na água quente e deixei 1 minutinho. Não precisa, se você picar o brócolis bem pequeno, não precisa você fazer isso, porque afinal de contas vai ficar uns 10, 15 minutos assando ali depois, então o brócolis vai cozinhar enquanto estiver assando. Eu preferi fazer isso para não correr o risco de deixar nenhum brócolis que não esteja bem cozido e para deixar um pouco essa cor do verdinho. Como eu falei, vou colocar bastante e o tomatinho também eu vou picar e vou colocar alguns aqui e vou cortar uma vez ao meio. E aí a gente vai misturar aqui. Aqui eu vou colocar também cebolinha. Poderia refogar uma cebolinha antes com brócolis, poderia ser alho poró, poderiam ser cogumelos, mas como eu uso muitos cogumelos aqui e nem todo mundo gosta de cogumelos e também não é tão fácil de encontrar em todo lugar, então hoje será cebolinha, porque eu acho super prático. Porque aqui em casa já fica a cebolinha sempre picada assim, então é super prático. Vou colocar aqui o meu sal e aí vamos misturar isso daqui e aí vamos colocar um pouco desse creme de aveia. Recheio pronto, agora é só pegar a nossa massa da quiche ali, colocar o recheio e voltar pro forno de novo. Tá, Rose, mas e o queijo? Não vai ter queijo aí? Na minha quiche não vai ter queijo, porque é 0 lactose, mas há quem vai me dizer assim, nossa, Rose, mas por que você não compra um queijo vegano, né? Tem de castanha, tem vários tipos de queijo que você pode comprar no supermercado ou até um tofu. Como o objetivo é usar o máximo de ingredientes de verdade, eu prefiro não usar o queijo, porque se eu sou intolerante à lactose, prefiro não usar o queijo. E o queijo de vegano, vegetariano, eu acho que o sabor dele não é o mesmo e ele também já é um pouco processado. Então, se no final, na hora de servir, você quiser deixar aquela aparência de queijo ralado por cima, eu prefiro pegar uma castanha, ralar por cima, que fica um sabor bem gostoso. Não vai ser queijo, não vai. Eu optei por não comer queijo, então não vou comer queijo. Recheio pronto, massa também bem na horinha de sair do forno. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar o recheio e vou mostrar aqui para vocês a massinha. E é importante prestar atenção no detalhe da massa, porque eu coloquei bem pouquinha massa, a gente tem que tomar cuidado para não exagerar. Eu mesma olhei, fiz uma camada bem fininha e falei assim, nossa, acho que ficou muito fininha, mas foi assim mesmo. Porque depois, ó, a massa ela dá uma crescidinha aqui, mesmo sendo só a mandioca aqui, ó. E vocês podem ver aqui, ó, que ela já foi soltando aqui, ó, na beiradinha. Olha só que legal. Olha, dá até para tirar a forminha que tá presa no fundo, depois a gente tira. Não ficou tão crocante quanto eu queria, mas é que vai ficar mais 10 minutos no forno. E agora o que a gente vai fazer? Recheio nessa nossa massa aqui. Primeiro vou colocar os legumes.
Depois eu vou colocar por cima o que ficar de molhinho aqui dentro. Agora eu vou colocar o restinho aqui que sobrou dos ovos e do creme de leite. E olha, deu certinho. Até deixei aqui do ladinho o meu creme de aveia, mas a medida deu certinho aqui dos 2 ovos. Vou colocar esses brócolis aqui um pouquinho, vou dar uma baixadinha aqui, né? Coloquei mais ou menos um pouquinho mais do que meia caixa deste creme de aveia. E agora eu vou voltar para o forno por mais uns 10 ou 15 minutos. Quem não tem problema com glúten, quiser fazer com farinha normal, quem não tem problema com lactose, quiser colocar um queijo parmesão ralado aqui por cima, fique à vontade. Essa é a minha receita de hoje, pra gente não usar farinhas, né, sem glúten e sem lactose. Forno, e daqui a pouco a gente volta para ver o resultado final, com ingredientes de verdade. Cá está a nossa quiche de hoje. Já vou colocar uma travessinha aqui embaixo para a gente poder tirar a forma dela depois. E já caiu. 20 minutinhos, deixei ela 20 minutos no meu forno, porque eu coloquei ela no meu forno a gás. Então ela não ficou tão douradinha por cima. Mas se você quiser ela mais dourada, você pode colocar no seu forno elétrico, que aí você já liga em cima e embaixo. Eu optei pelo meu forno a gás, porque eu já estava fazendo outras receitas no forno. Então, aqui ela tá pronta. Aqui não dá para ver o barulhinho dela. Mas, ó, tá crocantezinho, dá para deixar mais crocante a gosto de cada um. Então, temos aqui hoje a nossa quiche, ó, até deu uma esfriadinha. Só tem que cuidar porque a forma de metal ainda tá por baixo. E fizemos a nossa quiche hoje com ingredientes de verdade, sem lactose e sem farinha, porque também não adianta a gente só ficar querendo substituir farinha. Então eu gosto de usar ingredientes de verdade. Então nada melhor do que a nossa mandioca, que já é naturalmente livre de lactose. A mandioca é livre de glúten, né? Só porque ela também é sem lactose, né? Eu acabei falando que a mandioca é livre de lactose. A mandioca é livre de glúten. Mas não deixa de ser verdade, né? Não tem lactose na mandioca. Ao invés do queijo, vou colocar a opção aqui de ralarmos a nossa castanha aqui por cima, ó, para dar uma cara de queijinho ralado, para quem não abre mão do queijo ralado, mas sem queijo. Então, olha só, fica super bonita a apresentação. Para deixar o prato bem bonito, fui ali na horta, tirei um pezinho de alface, peguei umas folhinhas de capuchinha e por acaso tinha uma flor de capuchinha aqui também. Porque como a gente sempre come com os olhos, não sei se vocês, mas quando a gente vai num restaurante e o prato está bem bonito, a gente come com muito mais vontade, né? E a gente fica feliz da vida que a pessoa preparou um prato bem bonito para nós. Então convido você a fazer essa receitinha de hoje e depois você volta aqui e me conta se você gostou ou não da nossa receitinha da quiche livre de lactose e livre de glúten. E lembre-se sempre que cozinhar é um ato de amor por mim mesma. Cozinhe mais e você verá as mudanças na sua vida, na sua saúde, no seu dia a dia. Bem-vindo ao comidadeverdade.art.